Pessoal, vamos lá. Quero falar nesse vídeo aqui de forma mais objetiva e também vou sem cortes nenhum, tá? Seguinte, todo mundo tem uma mente. E a mente, ela é o catalisador de tudo que se cria na realidade dessas pessoas. Ou seja, tudo que acontece na sua vida provém primeiro da sua mente. Então, eu vou começar a fazer mudanças e também quero sugerir e incentivar que você também tenha um comportamento parecido, tá? Mas do seu jeito. Se a gente não controlar a nossa mente nos controla. Então, tudo que vai e volta. Tudo que eu penso acontece mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque as coisas para acontecerem na sua vida, elas surgem primeiro na sua cabeça. Porque as invenções que a gente conhece hoje como lâmpada, roda, todas essas engenharias, perdão, elas surgiram primeiro da cabeça das pessoas. Então o que que acontece? As coisas que você quer acontecer, que quer que aconteça, elas vão acontecer, mas você tem que mentalizar da forma correta. O que é mentalizar da forma correta? É você não mentalizar negatividades. Eu sei, é difícil, mas use a sua vontade pessoal para você construir pensamentos, né, equivale àquilo que você quer. Por exemplo, eu quero um objetivo simples, bem mais simples. Eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter mais liberdade financeira, poder viajar para onde eu quiser. Se você quer essas coisas, você precisa mentalizar. Por quê? A sua mente, ela é um labirinto. E quando, não sei se você já viu um cérebro de verdade, assim, tipo, pesquisando no Google, você vê que parece um labirinto. Todo o caminho que você cria na sua mente é uma probabilidade daquilo acontecer e a sua cabeça mentalizando aquelas coisas, mais cedo ou mais tarde você vai se ver fazendo aquilo que você mentalizou que poderia fazer. Então o que que acontece? Nós temos que controlar nossa mente para que a gente intencione, ou seja, faça a imaginação de forma intencional para aquilo que você quer que aconteça, aconteça. Então, se você quer ganhar R$ 3.000 por mês, ou você quer sair da casa dos seus pais, você tem que intencionar isso na sua mente. Porque por mais que as coisas possam acontecer mesmo sem a sua vontade, ou seja, as coisas podem acontecer de sei lá, alguém me entregar dinheiro de forma inesperada. Isso pode acontecer, de fato. Isso já aconteceu e já acontece com muita gente. Mas eu não pode esperar que as coisas aconteçam sem que você tenha uma ação. Então, para você ter uma ação, você precisa antes construir pensamentos, pensamentos intencionais daquilo que você quer que aconteça. Todo mundo vive numa ilusão enorme na vida delas. Por exemplo, muitos trabalhadores, eu não estou ofendendo, não quero ofender ninguém e também, enfim, eu não quero, isso não é ofensa, tá? Mas vou dar um exemplo simples. O pedreiro, o cara que trabalha na obra, ele muitas vezes ele não espera muito da vida, porque ele batalhou muito. Ele teve muito sofrimento na vida dele. Então, a vida dele às vezes não foi tão feliz. Então, aquela vida que ele vive torna aquilo um padrão de, eu não sei nem se existe essa palavra, mas de pré-existência, ou seja, tudo estabelecido para ele viver daquela forma. Só que ninguém disse que é assim. Quem está falando que é assim é ele mesmo para ele. Então, a sua mente, ela acredita nas coisas se você joga a intenção de acreditar. Por exemplo, se na sua infância os seus pais falaram muito que as coisas iriam dar errado, que se você sair de casa você vai morrer de fome, essas coisas, lá na sua vida adulta, você vai perceber que você vai ter um comportamento de muito medo inconsciente. Porque aqueles padrões do passado influenciam hoje no seu presente. Então, a gente tem que parar para analisar que as pessoas, elas vivem em padrões inconscientes que elas vivenciaram no passado delas. Ou seja, foram programinhas colocados na mente dela que faz ela viver aquilo que ela está vivendo.
mas não quer dizer que você vai viver aquilo, entende? Então, a gente tem que se distanciar dessas atitudes mentais da maioria, porque a maioria nem sabe o que é a mente, nem sabe como funciona a mente, nem sabe como usar o cérebro, então eles vivem num estado automático, aonde eles só precisam executar as coisas que eles estão vendo ali na hora que tem que fazer. Tipo, tem que trabalhar, tem que se alimentar, tem que acordar, dormir, deitar e dormir, entende? Então as pessoas vivem automáticos. Só que as pessoas, elas nem traçam objetivos. Elas nem traçam metas para arriscar. Tá todo mundo com medo, pessoal. Medo de arriscar, sabe por quê? Porque um dos medos primordiais do ser humano, uma das bases fundamentais, tá na pirâmide de Maslow, que é sexo, comida. Ou seja, sobrevivência. Se você mexe com a sobrevivência, se você mexe mentalmente com o ser humano, com o estômago dele, ele paralisa. E ele não vai querer correr atrás de algo. Ele não vai querer fazer algo, porque ele vai ficar com medo. Entende? Então as pessoas é muito medrosas. Só que esse medo, ele é construído pela cabeça das pessoas. Por quê? Porque pensamento gera sentimento, que gera ação. A ação por exemplo, você tem um pensamento, você imagina uma coisa. Esse pensamento, ele vai gerar um sentimento no seu corpo. E ele vai determinar como que você vai reagir. Entende? O sentimento, ele é tipo um sinalizador de vai ou para. Entende? Então, se o seu sentimento falar para você que você tem que parar, você está deixando um sentido do seu corpo, sentido físico, parar suas decisões, que às vezes é a decisão da sua alma. Ou seja, você quer se viver livre, você quer se ver livre da Matrix, você quer se ver longe dessas ilusões, das pessoas usando droga, indo pra balada, bebendo pra caraca. Você quer se viver longe disso. Então, só que para você viver longe disso, você tem que viver longe dessas pessoas que estão ali. Porque enquanto aquelas pessoas estão ali naquele grupinho e você tá lá, você vai permanecer na bolha mental daquelas pessoas. Ou seja, você nunca vai ultrapassar o nível delas. Você sempre vai estar no mesmo nível que elas. Porque se você frequenta aqueles grupos sociais, os grupos que você frequenta, é o que você merece naquele dia, entendeu? É o que você merece naquele momento. Então, o ambiente ele determina muito a nossa atitude mental, tá? Tanto é que você, por exemplo, você não deve ter amigos ricos perto de você que você conversa todo dia. Então você não sabe o que é ter muito dinheiro. Você não sabe, você sabe o que é ser pobre. Por quê? Porque você fica perto de pessoas pobres, então você sabe o que é pobreza. Então a sua mente ela vai vendo os olhos físicos é como se fosse um portal. Ou seja, aquilo que você vê é aquilo que você está transmitindo para sua mente. E aí a sua mente ela vai começar a se basear naquilo que ela está vendo. E aí ela começa a criar um sentido aqui na sua cabeça, e aí quando você se vê, você está imerso naquela realidade que é a realidade daquele ambiente, daquelas pessoas, daquele lugar. Entende? Não é a sua realidade. Está a sua realidade, mas não é a sua realidade. Então as pessoas elas não entendem que a cabeça delas, primeiramente você tem que cuidar da sua mente e do seu corpo. Porque tudo sai disso. Se tudo sai da sua mente, eu tenho que coletar boas informações, eu tenho que estudar conteúdos realmente que façam sentido para aquilo que eu quero, eu tenho que distanciar das mídias sociais para mim não deixar qualquer bosta entrar na minha mente. Porque como é que é a vida de alguém que assiste muita TV? Cheia de medo. Por quê? Porque ela coloca muito aquilo na mente dela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que eu vou fazer mais outros vídeos amanhã. Então, até a próxima. E diz aí no comentário se você gostou. Se você gostou, deixa o like. Se você quer falar alguma coisa, se tem uma opinião diferente sobre o que eu falei, digita aqui no comentário também. Tamo junto, pessoal. Valeu!